Eu sou a Jaqueline. Eu nasci em 1975. Sou loira, branca e tenho os olhos verdes. Sabe, eu não era a única de mim mesma. Eu tinha uma irmã gêmea e nós éramos inseparáveis. Fazíamos tudo juntas e o seu nome era Alice. Eu não sei bem o que aconteceu com ela. Não sei se ela morreu, se está viva ou se está bem. Eu só sei que éramos como o lápis e o apontador, a flor e as abelhas, e eu a amava muito. Bem, em 1987 tínhamos 12 anos e vivíamos com a nossa avó Maria, que vivia sozinha por causa da morte do meu avô. O meu pai era um homem mau, assim contava a minha avó, e nós vivíamos escondidas dele. A minha mãe, bem, ela partiu quando eu e Alice éramos bem pequenas, e na fazenda da nossa avó tudo era fantástico. Brincávamos e corríamos na chuva, nos escondíamos no milharal, brincávamos de esconde-esconde com o nosso tio. Claro, só quando ele estava nos fazendo uma visita. Tudo perfeito, mas tudo mudou em uma noite de 15 de fevereiro. Estava chovendo muito e o nosso tio havia desaparecido. E ali, naquele fim de mundo, nós estávamos sem comida. E a minha avó pegou o velho Fusca e foi para a cidade em busca de alimentos. Queridas, eu vou sair para ver se acha alguma comida para nós. Jaqueline está responsável pela sua irmã e pela casa. Eu volto já. Eu sempre fui responsável por ser a mais velha. Bem, na verdade, 2 minutos mais velha que a minha irmã Alice. E naquela noite, a vovó ainda não havia chegado e eu estava assistindo TV e Alice brincando com o nosso cão no alpendre do sítio. Me desculpem, mas eu não tenho detalhes para contar para vocês, pois eu não estava presente no desaparecimento da minha irmã. Eu era um irmão horrível. Eu deveria estar com ela, e a minha avó Maria dizia que não tinha sido minha culpa, mas eu sei que foi. A única coisa que eu ouvi foi o nosso cão latindo lá fora, e quando cheguei lá, Alice havia desaparecido, e o nosso cão estava dilacerado ali no alpendre do sítio. E quanto a Alice, ela deixou para trás vários e vários fios de cabelo, como se tivessem a deixado careca. E depois de 11 anos sem Alice, eu retorno ao sítio dos meus avós e encontro uma carta da minha falecida avó que dizia o seguinte: minha querida Jaqueline, eu amo muito você. O seu pai é um monstro. Sim, ele é um lobisomem. Ele matou a sua mãe, o seu tio, e levou a sua irmã. E por isso eu te mandei para a cidade, para morar com a sua tia, pois cedo ou tarde ele viria atrás de você. Eu estou escrevendo isso, segurando a velha espingarda do seu avô, esperando o seu maldito pai retornar, e apenas um de nós sairá vivo. Agora, vamos ao relato. Olá a todos do canal. Eu me chamo Caio, e este fato é verídico e aconteceu com o meu irmão e eu no ano de 1997. Quando a minha família e eu morávamos no interior da Bahia, nós morávamos em uma localidade onde havia muitos terreiros de macumba, e era normal encontrarmos uma oferenda ou outra nas encruzilhadas dos bairros. E eu, apesar de ser católico, eu sempre respeitei qualquer tipo de religião. Nessa época, eu tinha 17 anos e o meu irmão 23.
Ele, por ser evangélico na época, ele nunca respeitou religião de esquerda e, na verdade, nem mesmo a minha religião ele respeitava. Ele dizia que as imagens de santos, na verdade, eram o diabo disfarçado e que tudo que tinha na minha igreja era coisa do demônio. Bem, cheguei até a ir com ele algumas vezes na igreja pentecostal que ele frequentava, mas para falar a verdade, eu não via nenhuma diferença entre aquela igreja e um terreiro de candomblé. Pois da mesma forma que acontecia no terreiro, acontecia na igreja dele. As pessoas caíam, dançavam, giravam e gritavam possuídas. O meu irmão, com o tempo, ele passou a andar com uma turma de roqueiros. E de chicleteiro, ele virou roqueiro, assim do nada. Um dia, quando voltávamos de uma festa que teve na praça, era por volta de meia-noite, e no caminho para casa, encontramos uma oferenda próximo a um poste que ficava em uma encruzilhada. Ali havia muitas frutas, um frango assado, muita cachaça e velas. O meu irmão disse que estava com fome e que comeria daquele frango, e eu perguntei se ele estava ficando louco, mas ele não me deu ouvidos e papou o frango e ainda tomou um gole da cachaça. Eu sabia que algo de ruim aconteceria. E bem, fomos embora, e quando passamos do lado do muro do cemitério, o meu irmão me perguntou se eu estava ouvindo uma risada sinistra que vinha lá de dentro. Bem, eu não escutava nada, mas ele insistia que havia uma risada diabólica vindo de dentro do cemitério. Achei melhor apressar o passo e ele fez o mesmo. Chegamos em casa rapidamente e eu logo tomei um banho, jantei e fui dormir. E de madrugada, o meu irmão acordou com muita dor no estômago e, como não tinha nenhum remédio para a dor, resolvemos sair para encontrar alguma farmácia 24 horas e fomos a pé, pois a nossa moto estava estragada. E então, chegamos na farmácia e compramos o remédio. E assim, retornamos para casa. No meio do caminho, passamos em frente à igreja Sagrado Coração Vila Formosa. E então, eu avistei um vulto correndo em volta da igreja e levei um susto muito grande. Puxei o meu irmão que estava do meu lado e apontei na direção da porta da igreja. Ali, onde havia um homem com roupas longas até os pés e cabelos compridos e brancos e com um olhar malicioso. O meu irmão pensou que era apenas o segurança que cuidava do estacionamento. Mas ao se aproximar, percebemos que os seus olhos estavam virados e a sua boca estava costurada. O meu irmão saiu correndo assustado para o outro lado da rua e eu fiquei observando aquele espírito. E aquela entidade começou a caminhar em direção ao meu irmão. Então, ele deu a volta na rua e decidiu entrar na igreja. Era uma igreja católica. E eu não sei como, mas a igreja estava aberta, pois ele só empurrou a porta e entrou e a fechou em seguida. E aquela entidade atravessou totalmente a porta da igreja. E depois de alguns minutos, o meu irmão saiu pela janela da igreja. Nós voltamos correndo para casa. E assim que chegamos em casa, algo de estranho estava acontecendo.
pois em cima da mesa o saleiro estava quebrado, o sal tinha formado o desenho de um pentagrama, e eu estava apavorado. E perguntava ao meu irmão o que era aquilo que perseguiu ele para dentro da igreja, mas ele não falava nada. Então, eu dei a ele o remédio, mas ele não quis. Em seguida, ele foi até o quintal de nossa casa e colocou os 2 dedos dentro da boca e vomitou uma gosma totalmente negra. Ficou ali vomitando aquele negócio preto e fedido, e enquanto ele vomitava, saía fumaça de sua boca. E depois, eu juro que eu vi aquela mesma entidade atrás do pé de manga, bem perto de onde o meu irmão estava, e era a mesma entidade com a boca costurada. E depois, o meu irmão veio para dentro de casa e disse que já se sentia melhor. No outro dia cedo, eu fui até o quintal para ver que gosma estranha era aquela, porém, não havia nada ali no quintal, e nem sinal daquela gosma fedorenta. E a partir desse dia, o meu irmão foi muito atormentado por aquela entidade, até que eu o convenci a procurar ajuda em um terreiro de Umbanda. E lá, a mãe de santo disse que a entidade daquele trabalho estava perseguindo ele, pois ele havia comido o que não era para ele. E aquele trabalho era de um Exu que estava fazendo uma amarração amorosa. E como meu irmão mexeu no trabalho, a entidade ficou muito furiosa com ele. Então a mãe de santo preparou uns passes e fez um ebó para tal entidade, e só assim aquele espírito deixou meu irmão em paz. Hoje ele se tornou espírita e frequenta um centro de Umbanda aqui do bairro. Aprendeu a lidar com as entidades e a respeitar qualquer tipo de religião. Bem, eu continuo sendo católico, pois eu sou muito medroso para frequentar terreiros, e o meu irmão diz que ele tem uma pomba-gira que é a sua protetora. O meu irmão é hétero, mas quando essa pomba-gira incorpora nele, ele passa a ter atração e desejo sexual por homens, e já até teve relações sexuais com alguns caras. Bem, a sua namorada no começo o largou por conta disso, mas hoje ela também frequenta o mesmo centro de Umbanda e entende que aquilo não é o meu irmão. Até porque, quando a pomba-gira incorpora nele, ele fuma e bebe, coisa que ele não faz atualmente. E também, quando ele está incorporado, ele tem uma forte atração por homens, e a sua namorada, hoje em dia, ela entende muito bem. Até porque a própria pomba-gira mostrou para ela como tudo funciona. Eles completaram um ano de namoro e são bem felizes do jeito deles, mas são. Boa noite.